Alô, torcida tricolor, meus queridos e amados amigos, tudo bem com vocês? Bom, prometi cumprir, né? Estamos aqui para trazer a informação exclusiva aqui do Hora do Flu e eu já te adianto, tá? Você que assistir esse vídeo até o final e ver a informação completa, vai ter uma polêmicazinha aqui, tá? Mas antes, não esqueça de... arrebenta no like. Arrebenta nesse like, clique no gostei, ajude a gente aí. Não esquece de se inscrever para não perder nossos próximos vídeos e próximas informações exclusivas também. Lembrando que nós estamos trabalhando firmes para trazer a informação para você. Então é uma informação do canal Hora do Flu, tá? Com o nosso repórter Thiago Manolo, tá bom? A gente vai trazer tudo para você. Mas antes, eu tenho que te atualizar e tentar, pelo menos, trazer para as pessoas que já começaram a perseguir o Castilho. Mas vamos lá. Como é que eu falo isso aqui, cara? Desde quando o Castilho chegou, a gente já tem uma perseguição, né? Ah, valor. Ah, não sei o quê. É aquela questão de sempre arrumarem alguma coisa para poder falar. E pior, prejudicar um ativo do clube, né? Só que eu falei, galera, vamos ter calma, vamos ter tranquilidade. A estreia do Castilho, todo mundo diz, esse Castilho não sabe nada, não joga nada, fraco, blá, blá, blá. Eis então, meus amigos, que é melhor a gente deixar com que os números falem em vez de mim, tá? Mesmo com tudo que tá rolando, olha os números do Castilho com a camisa do Fluminense já, né? Ele é o líder do Fluminense em minutos para participar de gols no Fluminense em 2026, tá? No Brasileirão. A gente tem aqui, ó, 8 jogos, 3 como titular, né? E ele meteu 3 gols e deu uma assistência. Olha isso aí. E a gente tem que pegar, galera, muito em relação aos minutos, né? A gente tem aqui, ó, 88 minutos para participar de um gol. Então é um cara que participa bastante. 9 finalizações, 4 no gols, 75% de conversão de chances claras. Galera, ele tem 75% de conversão, né? 3.0 finalizações para marcar gols, então ele precisa de 3 finalizações para marcar um gol, números altos, né? 5 passes decisivos, e a gente tá falando do cara que é o terço final, o cara que foi contratado só para colocar a bolinha dentro da caixinha. E ele ainda tem passes decisivos. E 9 faltas sofridas, uma média ali de 6.73 de nota no SofaScore. Galera, os números do Castilho são números interessantíssimos, tá? Números bem legais de verdade. Infelizmente, já é um cara que, pelo valor que o Fluminense pagou nele, as pessoas estão esperando um Cristiano Ronaldo. Mas, meu amigo, o valor do Castilho é alto pensando no Fluminense nas suas condições financeiras, tá? Pensando em outras equipes, tem gente que gasta 2 vezes mais em um jogador que nem é para ser tão decisivo. Então, assim, a gente precisa colocar, né, os pontos nos is e trazer a realidade. A realidade é essa, tá? Castilho vem entregando números. Galera, e ele acabou de chegar. Não teve negócio de adaptação, não teve nada. Ele tá se adaptando e entregando números, tá? Então, acredite que isso aqui vai melhorar muito ainda. Vai melhorar demais. Eu acredito que o Castilho vai passar dos 15 gols na temporada. Mas é aquilo. Outra coisa que falta também é a percepção dos companheiros de Castilho em relação ao jogador. As suas características são totalmente diferentes do John Kennedy, por exemplo, né? Você tem um cara mais forte fisicamente, mais alto, que ganha as bolas de cabeça, né? E o Fluminense cruza pouco. Mas quando cruza a bola, o resultado é esse daí. Então, ó, eu tô gostando muito desse início do Castilho. No jogo contra o Santos, meu amigo, no jogo contra o Santos, foi bizarro. Se tu não reparou, assiste o jogo de novo e acompanha o Castilho. Mano, ele corre o tempo inteiro. O tempo todo fora da área, vai pra área e volta, pega a bola, faz pivô e volta pra dentro da área e corre pra trás e corre pra frente e marca. E, tipo assim, ele é muito participativo. Ele participa o tempo todo. Eu até achei que ele não ia aguentar fazer os 90 minutos. Porque ele correu o jogo todo e briga e vai em cima e toca e vai pivô e volta pra dentro da área. E ele não cruza, ele sai da área de novo e recebe a bola, faz a... Tipo assim, ele faz a parede, o pivô, ele sai da área. É um cara que participa do ataque inteiro. Tanto é que se tu parar e olhar esse mapinha aqui, deixa eu tentar colocar esse mapa um pouco maior. Se tu olhar esse mapa, ele não é um mapa de um centroavante grandão poste que só fica na área. Olha isso. Olha onde ele vai, meu amigo. Ele vai em todos os lugares, pô. Ele é um cara super participativo. Então, assim, apesar do tamanho, é um cara que tem uma velocidade, né? Então, cara, vai com calma.
Vai com calma, porque tudo que a gente viu de Castilho até aqui chama a atenção da forma positiva, tá? Tô falando de verdade. É um cara que eu tô gostando bastante de ver e torcendo demais. Com esse nome não tem como, né? O cara é argentino e Castilho, pô, cara, é união de nome de ídolo com Argentina. Vai dar certo, pô. Já deu certo, já deu certo. E é isso. E eu acho que alguns torcedores precisam ter mais paciência, né? Porque assim, eu sei que às vezes a gente fica frustrado, eu mesmo fico frustrado, né? Quando o resultado não acontece, quando a gente tá passando por momentos de dificuldade, mas a gente tem que ter responsabilidade. Por que nós vamos, talvez, jogar a nossa frustração em cima de um ativo que acabou de chegar? Não tem culpa. Que culpa tem o Castilho, né? E vem jogando bem. Eu tô gostando bastante. Mas vamos lá, pessoal. Partiu para informação aqui do canal do Flu? Ainda não, o diretor falou que tem outra coisa. Então, galera, programação semanal. Pô, olha aí na tela para você a programação semanal do Fluminense, tá? Do dia 20 ao dia 26. Então aqui você vai ficar sabendo de tudo que acontece. Nessa segunda-feira, finalmente os nossos guerreiros tricolores receberam ali a sua digníssima folga, tá? Eu quase falei falta. Essa folga foi muito bom, pessoal. Por quê? Porque o time já estava quase há 20 dias sem ter folgas, né? Então, isso aqui foi essencial para que os jogadores descansem, né? É claro que uma folguinha só, mas né, já ajuda, porque eles ficaram sem por causa da alteração da data do Fla-Flu, né? Eles eram para ter tirado folga no domingo passado e não tiraram, né? E aí vieram treinando o tempo todo, Rivadavia, agora Santos, e agora que eles descansaram um diazinho, né? Só que amanhã às 9h30 já tem treino no CT Carlos Castilho, tá bom? E na quarta-feira, dia 22, como você pode ver aí, também às 9h30, já tem a viagem, né, do time, beleza? E na quinta-feira nós enfrentaremos o Operário, tá bom, meus amigos? Então, quinta-feira, 9h30 da noite, Copa do Brasil, estreia do Fluminense na Copa do Brasil aí, contra o Operário. Sexta-feira, retorno de viagem, né? Então vai ser um dia inteiro só para retornar. E no sábado a gente tem treino de manhãzinha, porque no domingo, às 8h30, a gente tem Fluminense e Chapecoense. Tá bom, meus amigos? Então, assim, a programação semanal do Fluminense é essa daí, né? Que bom que os jogadores conseguiram uma folga, e que bom que essa folga veio aonde eles conseguiram um bom jogo, venceram fora de casa, Fluminense chegou a 23 pontos no campeonato. Putz, cara, é o que eu falei. Eu acredito que esse jogo, galera, ele tem tudo para ser uma nova fase do Fluminense, e torço para que aconteça. Falando em nova fase, entra a informação exclusiva aqui do canal Hora do Flu, do nosso querido Thiago Manolo e Hora do Flu. O que aconteceu que o nosso repórter conseguiu apurar, pessoal? Bom, o que a gente conseguiu apurar é a estrutura tática de Zubeldia, tá bom? A gente tem, né, o modelo de jogo dele que se baseiam ali em 3 pilares essenciais. Então, pro Zubeldia, na cabeça do Zubeldia e pro trabalho dele, ele tem 3 jogadores que são considerados pilares dos seus times, tá bom? Eu falei que isso vai ser polêmico? Vai. Mas olha o que a gente conseguiu apurar, os pilares do Zubeldia e do trabalho dele. O primeiro pilar, tá? O primeiro pilar, o último, eu vou deixar o último, porque o último eu sei que vai dar treta. Mas assim, você já deve até imaginar, né, pelo jeito que eu tô falando, qual pilar deve ser. Mas foi o que a gente conseguiu apurar. O primeiro pilar é Fábio. Aqui, meus amigos, tranquilo. E por que Fábio é considerado um dos pilares, né, desse time do Fluminense e da estrutura tática, né? A segurança defensiva, né? Ele é o guardião da meta tricolor. Segurança e liderança na defesa. Então, o Fábio, ele não é só esse monstro absurdo, defensor bizarro. Ele também lidera o pessoal, né? Aí garante a segurança na última linha. É um cara que tem muitas partidas, o cara que tem mais partidas oficiais da história do futebol, né? Tudo isso, titular absoluto e peça de confiança, reflexos apurados, posicionamento de elite e liderança aos 45 anos, né? Então o primeiro pilar de Zubeldia é esse aqui, Fábio, tá? Então muito difícil você ver um Fluminense sem Fábio, porque ele é o pilar, tá? Eu, Thiago, sou da época que a gente sempre fala que um bom time, ele precisa de um bom goleiro e um bom centroavante, né? Aqui, querendo ou não, a galera, né, de mais idade, a galera
a galera fera, né, que acompanhou muito futebol mais antigo, eles falam a verdade, porque a gente precisa desses pilares. Do Zubeldia trabalha com 3. O segundo pilar do Zubeldia você deve imaginar também, Martinelli. Tá? Thiago, então esses pilares quer dizer então que os outros do time não importa. Não é isso. Mas todo time ele precisa de uma espinha dorsal, né? Ele precisa de pilares, né? De jogadores que façam com que aquilo funcione. Então, o segundo pilar da tática aí do Zubeldia e o jogador mais importante para ele é Martinelli. Por quê? Porque o Martinelli ele traz um equilíbrio no meio, tá bom? É um cara também que é conhecido como ser o motor do time, né? É o cara que traz o dinamismo, né? Toda a dinâmica desse meio de campo, né? A gente tem que entender que o Martinelli, cara, apesar de ser outro jogador que também é muito criticado, eu vejo, né? Eu leio muito, né? O que a galera escreve, o que eu leio muito, né? Até pra aprender também. Mas assim, eu vejo que o Martinelli não é um cara que é muito quisto, cara. Pro Martinelli fazer algo, pra ser elogiado, ele tem que fazer muita coisa, né? Mas eu já acho que o Martinelli é um jogador aço, assim. Né? Ele é muito bom em relação a manter a posse de bola. Ele volta para dar saída de qualidade para a equipe, né? Marca muito bem, né? É um cara ali que chama muita atenção. Então esse é o segundo pilar de Zubeldia. E o terceiro pilar? Se as crianças estiverem na sala, eu aconselho você a falar sai, porque agora eu tenho certeza que todo mundo vai ficar revoltado. Eu, particularmente, quando eu vi isso, eu perguntei, mas Thiago Manolo, tu tem certeza que ele falou que é esse nome aqui, que é o outro pilar da informação que a gente apurou? Ele não é esse mesmo, eu falei. Então isso explica muita coisa. Sabe por quê, pessoal? Porque o terceiro pilar desse time do Fluminense pra Zubeldia é o Freitas. E aqui... Thiago, mas por que vocês procuraram essa informação? Porque a gente tá querendo entender por que o Freitas não sai, pô. Eu já até falei, né, que pra mim tem uma panela no Fluminense absurda, né, ainda mais pensando no Freitas, porque sai todo mundo menos ele, e é por causa disso. Porque pra Zubeldia e pra estrutura tática dele, o Juan Pablo Freitas, ele é um pilar. É através do Freitas que tem a construção, né? A gente até colocou aqui, ó, homem de confiança do treinador. Então, o Freitas é um homem de confiança dele. Mesmo o Freitas às vezes entregando coisas absurdas, mas né? Tanto é que ele assume, né? Realmente a titularidade muito rápido. A gente tem... os destaques dele que a gente ouve, né, é que a velocidade, ele é um zagueiro muito rápido, e isso realmente ele tá, pessoal? Sei que a gente tem algumas questões com o Freitas, mas ele realmente é um zagueiro muito rápido, ele é muito rápido, né? Então, em posição física, agora, eficiência no jogo aéreo, eu sinceramente discordo plenamente disso aqui, tá? Eu não acho que o Freitas é bom de jogo aéreo. Eu acho que esse é um dos grandes problemas dele. Mas lembrando que o que a gente está trazendo aqui, pessoal, é o que a gente conseguiu apurar, tá? De pessoas ali que entregaram pra gente quais são os pilares. Então, assim, a gente apurou isso. Por isso que o Freitas, ele não sai do time. Porque ele é considerado um dos pilares. E para quem está no Fluminense, pra Zubeldia, né? Ele é eficiente no jogo... No jogo aéreo, algo que eu não acho, né? E uma das coisas assim que eles mais gostam do Zubeldia é que ele, do Freitas, desculpa, é que ele impõe agressividade e solidez na zaga, além da ajuda na construção, né? Se a gente parar para pensar, a gente trouxe recentemente um dos dados aí que tem do Datafoot, que o Freitas era um dos jogadores do país que mais acertaram passes, né? Então, mostrando que realmente o que a gente está trazendo aqui, gente, apesar da gente... Eu discordo. Quando entra o Freitas aqui, eu discordo que o Freitas teria que ser um pilar, mas é o jeito que o Zubeldia enxerga futebol, é o jeito que o Zubeldia acha, por isso que ele não tira o Freitas. É porque, pro Zubeldia, o Freitas é um grande pilar. Né? Para o Zubeldia, o Freitas é essencial na saída de bola, essencial na solidez, essencial em relação a sua velocidade, né? Reconstruir a zaga. Vou dar um exemplo: você perde a bola lá na frente, com o Freitas você recompõe a zaga com mais velocidade. Então é isso, meus amigos, foi o que a gente apurou e eu sabia que isso ia dar uma treta danada. Então
finalmente explicado por que Freitas não sai do time do Fluminense. Segundo apurações aqui do Hora do Flu, nosso querido Thiago Manolo, é porque ele é considerado um dos pilares da equipe, juntamente com Martinelli e juntamente com Fábio. Então esses são os homens de confiança, os pilares de Zubeldia e do seu trabalho. Comente, por favor, deixe a chuva de comentário, chuva no like, ajuda a gente aí a continuar indo atrás das informações, trazendo informações para você, porque você merece. Mais uma vez agradecendo o nosso repórter aqui, Thiago Manolo, por essa informação. E é isso, meus amigos. Não tem muito o que falar, senhoras e senhores. Um beijo no seu coração. Muito obrigado pela presença de todos vocês. Eu espero que vocês tenham gostado de verdade, né? A gente vai trabalhar cada vez mais para trazer mais para vocês, tá bom? Um beijo no seu coração, muito obrigado. Fiquem todos bem e tchau. E valeu, pessoal.